Signo de Escorpião. Olá, seja muito bem-vinda à sua leitura. Vamos ver aqui uma mensagem, um direcionamento para você nesse momento. O que é que você precisa fazer aí para ter mais sucesso e mais realização? Escorpião aqui tem um contexto muito de vida amorosa aqui para vocês, né? Eu vejo aqui Escorpião conectado numa relação, né? Vocês aqui estando num relacionamento, mas esse relacionamento não está de forma equilibrada, né? Está faltando o equilíbrio entre dar e receber. Então vocês estão assim numa conexão, numa relação, né, que sim, tem sentimentos, né, tem um entrelaçamento, mas está faltando o equilíbrio entre o dar e receber, né? Então, assim, às vezes eu estou fazendo demais, a pessoa está fazendo de menos, né? Eu estou me entregando aqui e a pessoa não está fazendo a parte dela. E eu vejo assim que tem uma coisa de um certo egoísmo, né? Uma certa assim soberba, porque a gente tem aqui o rei de paus, né, que ele é uma figura bacana, né, ele traz muita aventura, muito entusiasmo, né, ele já tem, assim, uma presença, né, ele não é moleque, ele é um rei, né, então ele já tem, assim, uma certa maturidade. Só que nesse contexto aqui, esse rei de paus, né, todo empoderado, todo cheio de si, nesse momento ele está pensando mais em si, né? E aí está gerando esse desequilíbrio nesse relacionamento aí que, né, possivelmente é um relacionamento mais recente, né? Dois de copas, onde teve aí um encontro, né, um encontramento aí, mas essa relação, esse relacionamento ainda não está, sabe, com todas as engrenagenzinhas funcionando no equilíbrio. Então você sente que talvez você está dando demais, né? Possivelmente é você que está dando demais e recebendo de menos. Então o que que acontece? As coisas são conduzidas de acordo com o que, né, esse rei de paus ele quer. Então, eh, o contexto assim, a gente vai se ver quando, né? A gente vai fazer o quê, né? Ou qual vai ser o passeio, qual vai ser a rotina, qual vai ser a dinâmica, né? As ações, tudo é meio que ele que dita, né? Ele que comanda e tudo no tempo dele também, né? Ele priorizando muito a sua pessoa, a sua vida, a sua rotina primeiro. E isso te causa, né, Escorpião, momentos assim de preocupação, de ansiedade, de angústia. A gente tem aqui o 9 de espadas, que é a carta da ansiedade, né? Às vezes eu não sei bem o que essa pessoa quer, né? Eu tô assim meio não tem clareza, né? Às vezes aquilo até te magoa de uma certa forma, né? E aí você nesses processos assim de ficar muitas vezes assim perdendo o sono, né? Imaginando tal coisa, se preocupando, né? Muito com esse desequilíbrio, tá? Só que essa carta aqui, o 9 de espadas, é uma carta chata que fala de angústia, de preocupação, né? De estar criando também vários cenários na mente. Então, nossa, por que, que será que essa pessoa não está me dando tanta bola? Ou por que, que ele não está se dedicando? Será que tem outra pessoa? Será que está pensando, né, em terminar, em desistir? Então, o 9 de espadas, ele cria muita coisa na mente, sabe? Se você observar aqui, ó, não está acontecendo nada de fato, né, aqui nesse cenário, mas ela está dando atenção, ela está dando ouvidos a esses pássaros, né, esses corvos aqui. Então, o 9 de espadas, ele fala muito mais de uma ansiedade, de uma preocupação, de uma imaginação que você cria um cenário ruim mas antes de ele acontecer, sabe, ou assim, às vezes você tem um probleminha, você tem uma questão, mas aí a sua cabeça ela cria uma coisa muito maior do que aquilo, muito maior do que de fato é, né. Então essa carta ela representa muito isso. E qual que é o conselho aqui para você? Você não entrar tanto nessa ansiedade, tanto nessa preocupação, né, porque o que que eu vejo aqui? Esse rei de paus
ele é sim uma figura muito, né, um pouco mais egocêntrica, assim. Só que você não vai conseguir fazer esse equilíbrio acontecer colocando essa ansiedade, né? Criando muita coisa na cabeça, dando ouvido, sabe? Entrando para essas dúvidas, para esses questionamentos, você não vai conseguir nada com isso. Como que você vai conseguir equilibrar essa relação, né, fazer esse rei de paus ele olhar um pouco mais para você, é quando você pegar essa sua varinha aqui, né, e transformar mais a sua energia, o seu entusiasmo, a sua criatividade, o seu brilho pessoal, né. Olha só, vamos fazer um paralelo comparativo aqui. O rei de paus, tá vendo que ele tá segurando aqui, né, um cajado aqui, ó, né, até já mais imponente, né, um cajado, ó, que é mais alto que ele, aqui em cima tem essa coroa de fogo, porque ele é o rei do fogo, ele é rei do elemento fogo, né. E aqui o pajem de paus que vai representar uma energia um pouco mais imatura, um pouco mais jovial, né. Então olha aqui, ela também tem uma varinha, né, também tem uma varinha de madeira, só que a varinha dela é mais fininha, pequenininha, né, se for comparar esse rei de paus aqui, né. Então aqui já é uma energia mais imponente, aqui é uma energia um pouco mais jovial, um pouquinho mais imatura, né. Então aqui é como se fosse essa pessoa, né, que você se relaciona, independente se seja homem ou mulher, né? Mas tem esse estereótipo, né? Mais de empoderamento, né? Já assim, uma coisa mais uma estrutura, uma coisa assim, mais, sabe, mais cheio de si. E esse pajem de paus aqui é como se ele fosse representar você que está aqui assistindo essa leitura. Então, aqui ele está como conselho. Qual que é o conselho, né? Para você sair dessa ansiedade que você está se conectando e fazer esse equilíbrio entre o dar e o receber, ficar de fato equilibrado, né? Você trabalhar muito a sua espontaneidade, a sua criatividade, jogar também esse jogo no sentido, assim, não de fazer joguinho, né, não é isso, mas é jogar esse jogo do entusiasmo, do empoderamento para você. Quanto mais você se empodera de você, Escorpião, e vocês têm isso muito forte, né, vocês têm esse poder, esse potencial já nato de empoderamento pessoal, mas de uma forma leve, de uma forma, assim, até mais, né, mais jovial, assim, né, mais solta, mais leve. Olha como ela tá aqui saltitante, né, jogando essa varinha aqui para cima, né, dando um pulinho aqui. Quanto mais você trabalha essa energia, assim, desprendida, né, sem ficar naquela ansiedade, sem ficar naquela preocupação, sem ficar lá criando, né, minhocas, caraminholas na cabeça, às vezes você vai lá querer tentar cobrar da pessoa falar, isso não ajuda. Quanto mais espontânea você for, quanto mais, né, livre, leve, divertida, criativa, né, quanto mais você movimentar essa energia do fogo, tá vendo que ela tá fazendo um movimento aqui, né? Então olha como ela está em posição de movimento. Ela deu um salto aqui, ela tá dando um salto, ela tá pulando, ela tá jogando essa varinha para cima e fazendo um movimento. Quanto mais movimento você trabalha, na sua vida, mais você conquista, né, digamos assim, esse rei de paus, e aí ele automaticamente vai querer, né, vai se condicionar a fazer essa engrenagem aqui girar. Então, como que você trabalha, Escorpião, né, esse movimento aqui do fogo para você? É você olhar para você, para sua autoestima, né? É se empoderar de você, a forma como você se veste, a forma como você é dinâmica também nas coisas, né? Então, assim, ele te convidou para algo, vocês vão aqui fazer uma aventura, é você mergulhar naquilo, né? É ser muito assim. Eu não vou falar de intensidade, né? Escorpião já é muito intenso, mas é você trabalhar a leveza também, sabe? Trabalhar assim, né, esse divertimento, esse brilho, essa alegria, trabalhar isso em você e isso na relação, porque aí você se torna, né, extremamente magnética ou magnético, né, encantador aí, e aí esse rei de paus ele vai querer, né, cada vez mais fazer essa engrenagem aqui girar. Então esse é o direcionamento aqui para você nessa leitura, você de Escorpião, né? E se você quiser uma leitura individual somente aí na sua energia,
para decifrar todos os contextos aqui, né, como se moldar aqui na sua relação, né, como fazer essa conexão de uma forma mais direcionada aí para você. Eu vou deixar o link para você agendar a sua leitura individual aqui na descrição do vídeo, para que você faça, né, essa relação aqui que você iniciou, de fato ter esse equilíbrio, né, e esse rei de paus aqui reconhecer, né, todo o seu potencial, todo o seu valor.